vertical da população brasileira. Tem um histórico aí que nós vamos resgatar ao longo da aula, em que esse crescimento, essas fases, né, do crescimento, que pode ser maior, menor, depende do ritmo, né, da população brasileira, vai obedecer mais ou menos aos ditames, às regras, vamos falar assim, dos processos que acontecem no exterior e dentro da própria sociedade brasileira. Para nos auxiliar, eu coloquei aqui uma pequena apresentação. Então, nós vamos pegar aqueles conceitos que nós vimos anteriormente, né? Os conceitos que nós vimos anteriormente, associados à demografia, ao crescimento vertical e ao crescimento horizontal, e vamos aplicar esses conceitos ao caso, à realidade brasileira. Tá bom? Vamos lá. É aqui, ó, crescimento vegetativo. Então, isso aí está nas aulas 11 e 12, página 359 do caderno do aluno, tá? Página 359 do caderno do aluno. Então, a gente tem que pensar naquele gráfico, né, que a gente fala sempre, que é o gráfico da transição demográfica, tá? Eu até coloquei ele aqui. Vocês têm um aí no caderno do aluno. Ele está mais retinho aqui, né? Ele não está tão cheio de curvinhas, mas é o mesmo gráfico, tá bom? Claramente, no crescimento demográfico brasileiro, na variação, na variação demográfica brasileira, nós encontramos fases muito, muito claras, tá? Então, primeira fase é essa aqui, ó. O Brasil era um país ainda agrário, né? Quer dizer, era um país que dependia fortemente das exportações agrícolas, uma agricultura que não poupava a mão de obra, né, ao contrário de hoje em dia, tá? Então, nessa fase aqui, nessa fase primitiva, Brasil colônia, Brasil império, né, até o início do século XX, até 1940, né? Já avançando aí quase a metade do século XX. Corresponde, assim, grosso modo, no século XX, né? A República Velha, a República do Café com Leite, em 1930, entre o Vargas, mas até que as reformas de Vargas comecem a fazer efeito, demora um pouco. Bem, nesse momento, o Brasil, então, era rural, ruralizado. Vocês sabem que no meio rural, no meio rural, nós já falamos sobre isso, mas é bom lembrar, né? É sempre bom lembrar. No meio rural, os casais, as famílias têm muitos filhos. E tem muitos filhos por quê? Vocês lembram? Primeiro, os filhos servem como previdência social. Já que o Estado não ajuda o cidadão, né? Não tem previdência social no campo, só foi ter previdência social de verdade no campo em 1988. Agora, outro dia, né? Em 88, que o pessoal do campo começou a ter previdência social para valer, tá? Então, os filhos cuidam dos pais quando esses ficam velhos, né? Então, os filhos servem como previdência social. Segundo ponto, os casais têm muitos filhos para garantir, vamos dizer assim, que alguns sobrevivam, né? Então, os casais têm lá 12 filhos, a mortalidade infantil altíssima, né? Por conta de baixas condições sanitárias, quer dizer, não tem esgoto tratado, não tem água potável, não tem campanha de vacinação. Muitas vezes essas famílias não tinham condições nutricionais, alimentares as melhores, né? Tudo isso aí acaba gerando uma alta mortalidade infantil. Então, os casais têm muitos filhos para garantir pelo menos que alguns sobrevivam. E o terceiro grande fator é que os filhos servem como mão de obra para trabalhar no campo, na roça, né? Estou falando muito né hoje, para trabalhar na roça. Dessa forma,
a natalidade é elevada e a mortalidade também é elevada. Aqui. A mortalidade também é elevada. O resultado disso é que, se eu tenho muita natalidade e muita mortalidade, o crescimento vegetativo será baixo. Esse padrão ainda existe nos países mais, digamos assim, atrasados do mundo. Vamos usar essa palavra atrasados, né? Então, alta natalidade e alta mortalidade. Tá vendo? Países, aqueles países lá da África subsaariana, né? Sei lá, Botsuana, Nigéria, aqui na América Latina, nós podemos colocar o Haiti, os países ali, El Salvador, Nicarágua, Honduras, República Dominicana, aqui na América do Sul, a Bolívia, tem um comportamento assim, ok? Então, isso aqui é o Brasil mais ou menos até os anos 40. Até os anos 40. A partir dos anos 40, nós começamos a ter, aqui, ó, só para lembrar, né? Alta natalidade, alta mortalidade, crescimento vegetativo baixo. Há uma correspondência, né? A partir dos anos 40, uma série de mudanças passaram a ocorrer no Brasil. Esse termo eu não gosto muito, né? É que estava lá na tabelinha, achei essa tabelinha tão sintética, né? Que eu acabei trazendo ela para cá. Mas esse termo é complicado, ó. Explosão demográfica, evitem esse termo, tá bom? Nós temos um crescimento vegetativo acelerado, bem melhor. Por quê? Com a urbanização e o êxodo rural, então, são dois movimentos combinados. A concentração fundiária, a formação de latifúndios, né? A expulsão dos camponeses dos seus minifúndios, né? Através do processo de concentração fundiária, a modernização da agricultura com a capitalização também dessa atividade, fazendo com que nem todos os camponeses tenham dinheiro para comprar máquina, para comprar equipamento, para comprar semente modificada, e eles vão sendo expulsos. Essa é a palavra. É o êxodo rural. Alguns deles vão com as frentes pioneiras lá para o centro-oeste brasileiro, tal, né? Avançar com a fronteira agrícola. Outros, grande parte, vem para a cidade. Porque a cidade, nesse momento, precisava de mão de obra. A industrialização estava chegando junto com Getúlio Vargas. Nós temos urbanização e industrialização. Então, essas pessoas vão se transferindo do campo para a cidade. Tá? É o êxodo rural. Servem como mão de obra barata, urbana, tá? Ajudam a fazer aí a industrialização toda, trazem com elas os hábitos reprodutivos. Então, quando elas chegam aqui na cidade, demora um tempo para que os problemas dos custos de formação de um filho na cidade apareçam. Deu para entender? Então, primeiro que vai cair é a mortalidade. Por quê? Olha, na escola tem merenda. Eu peguei mais ou menos essa fase aí, né? Dos anos 70. Então a gente tomava sopa na merenda, uma sopona, aquilo ali, você sentia um calor que você transpirava. Né? Podia estar um calor de 200 graus, os caras te davam sopa. Né? Então, é, é, tinha merenda, tinha e tem, né? Campanha de vacinação, a gente tomava aquela vacinação igual gado, né? Aquele revólver, assim, todo mundo mesmo revólver, tá? Não tinha negócio de seringa descartável, nada disso, não, tá? O que mais? Água potável, você abre a torneira, sai água, né? O postinho, você vai lá no postinho, tem vacina, tem remédio de graça, enfim. A mortalidade cai, mas a natalidade continua alta, porque são hábitos culturais adquiridos através de séculos. Para você perder isso, vai pelo menos uma geração. Pelo menos uma geração. E vocês sabem que aqui no Brasil a gente muda as coisas, a gente demora para mudar.
Mas quando tem que mudar, a gente se adapta rápido, né? Veja aqui, nosso ensino online. Os jesuítas criaram aquele modelo de ensino presencial na sala de aula 500 anos atrás, né? E nós não mudávamos, não mudávamos. Pronto, veio a pandemia, ó, tem que mudar. Vamos mudar, pronto. Nós mudamos. A mesma coisa aqui na demografia. Com a urbanização, a natalidade demora para cair. A pessoa, meu pai sustentou 12 filhos, por que eu não posso sustentar 6? Sustentou lá no campo, né, meu filho? Sustentou lá na roça, lá, comendo feijão com mandioca lá, sei lá eu, né? Comendo sopa de taioba, enfim, né? Então, a natalidade cai devagar, mas a mortalidade cai rápido. Olha lá, natalidade alta, mortalidade baixa, grande crescimento vegetativo. É essa fase aqui, ó. Olha aqui. Essa aqui é essa fase dos anos 50 aí, mais ou menos, né? Até os anos 70. Tá? Ó, então, mais ou menos, varia de região para região, né? Nós estamos falando de médias aqui. Então, mais ou menos dos anos 50 aos anos 70. Ah, por exemplo, pegando o lado do meu pai. Meu avô criou 5 filhos, já na cidade, né? Meu pai, 3, eu 2. Minhas filhas falam em não casar, não ter filhos, né? Então, demora um pouco aí, demora 1, 2 gerações para que a gente perceba os custos de formação de um filho numa sociedade urbana moderna. Ficou parecendo um ovo frito. Ó, e aqui então nós temos um aumento do crescimento vegetativo, né? Então a população brasileira aumenta, ó, aceleração demográfica. Essa fase 2. O Brasil vai passar por ela até final aí dos anos 70. Veja que nós estamos falando só em crescimento vegetativo, né? A imigração aqui diminuiu bastante nessa fase, né? Na primeira não. Aqui nós temos também o crescimento horizontal. Aqui basicamente só o crescimento vertical. A medicina preventiva, que são as vacinas, esgoto, água tratada, melhoria na alimentação. Pois bem, aí as coisas começam a mudar. Por quê? A natalidade vai diminuir. Os casais percebem, devido ao volume maior de informações que eles têm, as dificuldades para se criar um filho numa economia competitiva como é a da zona urbana, devido à falta de empregos, porque as empresas passam a ser poupadoras de mão de obra, e só os muito bem formados é que podem competir. Os filhos passam a ser mais exigentes em termos de consumo, né? Se antes você herdava a calça do seu irmão mais novo, herdava o sapato do seu irmão mais velho, herdava o sapato do seu irmão mais velho, agora você já não aceita mais isso. Enfim, uma série de mudanças vão acontecendo. Os filhos exigem mais lazer, né? Lazer, os filhos exigem prática esportiva, as mulheres entram definitivamente, né, no mercado de trabalho, de tal forma que elas sabem que se elas saírem do mercado de trabalho, elas vão perder capacidade competitiva para entrar de novo, é difícil. Em piscina gelada, né? Você entrou, você aguenta. Agora, para sair é difícil. Depois que você saiu para entrar de novo, fala, não vou pular de novo aí não, Deus me livre. Né? Você não consegue entrar de novo. Os casamentos, os casais querem estudar mais, né? As pessoas querem estudar mais, se formar melhor para poder competir, para poder competir. Então, nós passamos a ter casamentos mais tardios. Depois que se casam, as famílias, os casais percebem que ter filhos não é fácil, viver não é fácil, viver não é fácil. Então, ah, eles adiam a decisão, né, de ter filhos até o último momento possível. O relógio biológico da mulher apitar ali quando ela quer ter filhos, né? Quando o casal deseja ter filhos, esse é o planejamento familiar, né? Resulta tudo isso
resulta essa continuidade de coisas numa queda da natalidade absurda, né? O Brasil passa de, assim, no século XIX, de 7 filhos para 1,9 aqui, em 100 anos. Poucos países do mundo tiveram uma transição demográfica tão dramática quanto o Brasil. Então, uma economia urbana. Até porque, dentro da perspectiva capitalista na qual nós somos criados e criamos nossos filhos, o que predomina é o individualismo, né? Você não vê com bons olhos ter um monte de filhos para perder a sua própria qualidade de vida. Poxa vida, você viajava, você passeava, você jantava fora, e agora não dá mais para fazer isso. Você ia ao teatro com seu esposo, enfim, agora não dá mais, né? Assim, você tem que trabalhar muito mais. Muitos casais optam por ter um filho só, até porque a mortalidade infantil agora é baixa, né? A mortalidade infantil é baixa. Você tem um filho, ele não morre. Às vezes você tem até vontade de que ele morra, principalmente quando cresce. Mas ele não morre. Então, você acaba tendo menos filhos. Né? Uma mulher no mercado de trabalho, planejamento familiar. Nós entramos, então, nessa fase aqui. Ó. O Brasil está completando sua transição demográfica. O Brasil está aqui, ó, entre os anos 80 e os anos 2000. O Brasil está completando sua transição demográfica e está se encaminhando para se tornar um país de velhos, um país maduro. Está forçando, inclusive, medidas como a reforma da Previdência Social, né? Já que a expectativa de vida está aumentando também, o Brasil está se tornando um país maduro, cujo crescimento vegetativo está diminuindo, inclusive ameaçando a taxa de reposição. Nós estamos abaixo da taxa de reposição da população, seria 2,1%, por exemplo, ou pelo menos o nosso PIB. Então, você vê como está baixa a nossa taxa de reposição populacional, né? Está abaixo do PIB. Nosso PIB já está uma vergonha, a gente fica abaixo dele. Então, nós estamos entrando nessa fase aqui, o país maduro, país maduro, tá? Alguns países estão nessa fase aqui ainda, né? Países que estão se urbanizando agora, podemos nomeadamente, né, e que tem crescimento vegetativo grande por conta do próprio crescimento inercial da população, né? A Índia ainda tem um grande crescimento vegetativo, a própria China tem um grande crescimento vegetativo, em que pese as medidas do governo e tal, mas com tendência à diminuição, com tendência à diminuição. E o Brasil, como eu falei, está aqui nessa etapa, né, completando sua transição demográfica, nem por isso está se tornando um país mais rico. Aqui embaixo estão países como Portugal, Espanha, Grécia, Alemanha, Suécia e Argentina. Então, não basta diminuir a população brasileira vai começar a diminuir logo, logo, 2050, 2040, a população brasileira vai começar a diminuir. Nós vamos virar um país de velhos, que nem a Argentina, o Uruguai, são países maduros, né? Lembra o Uruguai? O Uruguai com aquelas 3 coisas que tem lá, né? Vaca, carneiro e velho. O Uruguai é impressionante. Metade da população uruguaia mora em uma cidade, que é Montevideo, a capital. Aí tem mais 2, 3 cidades lá, Punta del Este e tal, né? As cidades próximas aqui à fronteira com o Brasil, também mora um pouquinho de gente, uruguaiana e tal, mas Paso de los Libres, mas é uma população idosa, basicamente, né? Uma população idosa. Assim, o país pode se tornar maduro sem se desenvolver, continuando pobre, né? Ele continua sendo pobre, tá? Mas agora maduro. No caso do Brasil, eu repito, a população vai começar a diminuir logo, logo. Tá? São essas aí, então, as fases que nós temos na nossa demografia. Cada etapa dessas que eu mostrei
corresponde a uma pirâmide etária. Olha aqui, pirâmides etárias, tá? Isso aqui é uma forma de demonstração da evolução da população. O lado, nessa aqui, não. Vamos interpretá-la direitinho. O lado que está em vermelho é o feminino, o lado que está em preto é o masculino. Vamos observar. Em países muito pobres, nós temos essa aqui é a idade, tá? Então, jovem, aqui é a etapa do jovem, aqui é a etapa do adulto e aqui é a etapa do idoso, tá? Jovem, adulto e idoso, são as faixas etárias aí. Até 15 anos, 15 anos em um dia até 65 anos, 65 em diante. Jovem, adulto e idoso. Só um minuto, por favor. Quando o país está na etapa 1, lá da pré-transição demográfica, aqui, ó, alta natalidade e alta mortalidade, você tem muitos jovens nascendo, mas percebam como essa curva aqui, ó, muitas crianças nascendo, né? Percebam como essa curva ela se torna rapidamente menor. Ela encolhe rapidamente. Poucos jovens viram adultos, né? Temos uma alta mortalidade infantil. Aí temos uma vida inteira de exploração e, finalmente, poucos conseguem entrar no extrato idoso da população. Poucos idosos. No estágio 2, quando temos a aceleração demográfica, aumenta o número de nascimentos aqui, ó, aumenta um pouquinho o número de nascimentos, a base da pirâmide fica um pouco maior ou igual, e o que acontece é uma desaceleração da mortalidade. Você não tem aquele encolhimento que tinha aqui, ó, né? Então, a maior parte ou boa parte dos jovens torna-se adulto e o número de idosos também aumenta. O número aumenta, não aumenta muito a quantidade de tempo vivida, tá? Aumenta o número de idosos, mas não aumenta muito o tempo que esses idosos conseguem viver. Já na etapa que o Brasil está passando hoje em dia, aquilo que era uma pirâmide torna-se mais um corpo ogival, né? Ó, forma de ogiva, de bala, né? Deixa eu pegar aqui. Cadê a borracha? Borracha. Então, nós chamamos isso aqui ó, de ogival, formato ogival. Peraí, prontinho. Nesse formato ogival, nós temos uma queda acentuada da mortalidade infantil, um grande volume de pessoas conseguindo se tornar idosa e um aumento da média da população, da idade da população, tá vendo? Aumentou a expectativa de vida, aumentou o número de idosos e aumentou a expectativa de vida. Pouca gente, então nós passamos a ter aqui também, né, aquilo que se chama de janela demográfica ou bônus demográfico. Quando eu tenho um número razoável de adultos trabalhando, recebendo, e um número de idosos grande, mas que ainda consegue ser reposto pela população que está entrando no mercado de trabalho. A coisa começa a feder quando a natalidade diminui. Quando a natalidade diminui, eu tenho ainda um bom número de adultos, só que o número de idosos vai aumentando e esses idosos vivem ainda um pouquinho mais do que o grupo anterior. A expectativa de vida aumenta novamente, tá? Aí eu passo a ter muito idoso com uma taxa de reposição baixa. Isso é ruim. Eu tenho problemas para abastecer a sociedade com previdência social, eu tenho dificuldades em fornecer para a sociedade, tenho dificuldades de fornecer para a sociedade qualidade de vida para esses idosos, respeito para esses idosos. Esses idosos passam a ser vistos como um peso para a sociedade. A verdade é essa.
Os nossos governantes vêm assim, né? Teve um primeiro-ministro do Japão, acho que ano passado, ano retrasado, acho que foi ano retrasado, que falou que se os idosos do Japão amassem o país, eles cometeriam suicídio. Um primeiro-ministro falar isso é um negócio maluco, né? Bem, então aqui nós passamos a ter um problema sério, ó, tá? Aqui nós passamos a ter um problema sério, em que há uma redução da natalidade, um número de adultos que também vai diminuir, quer dizer, menos gente contribuindo para a Previdência, e lá em cima, ó, aqui, ó, mais gente com doenças crônicas, que envolvem, por exemplo, a medicina ligada à cura do câncer, né, a tratamento de câncer, tratamento de problemas cardíacos, né, hipertensão, diabetes, doenças crônicas, doenças que demandam idas constantes ao médico, etc. Ao contrário daqui, né? Aqui você tem 2 geriatras lá, tá bom. Aqui não. Você vai demandar muito mais políticas ligadas às doenças crônicas, né? Aqui, por exemplo, você tem que apostar em campanha de vacinação e construir escola. Aqui você já não precisa mais construir tanta escola. Você pode oferecer ensino de maior qualidade, substituir seres humanos por tecnologia, e eles estão melhor formados, vão saber lidar com essa tecnologia, incentivar os casais a ter filhos, então, estipular políticas natalistas, né, oferecendo licença paternidade, licença maternidade. Concordam? Você tem políticas para tentar amenizar isso aí. Atrair imigrantes, atrair imigrantes. Aí você tem que preparar a sua população para receber esses imigrantes sem preconceito, né? Sem xenofobia, sem a ideia de que esses imigrantes vão tirar o emprego de alguém. Eles, na verdade, eles vão fazer aquilo que você não quer fazer, né? Eles vão fazer aquilo que nós não queremos fazer. Então, tem aí uma série de políticas que o Brasil vai começar a adotar em breve. Podem escrever aí, podem se preparar, vocês vão acompanhar isso, né? Políticas natalistas, substituição do ser humano por tecnologia. Isso vai demandar de vocês uma formação mais adequada, né? mais forte, tá? E atração de imigrantes. O Brasil com certeza vai ter que embarcar nessa, ou então ele vai ter que mudar seu perfil econômico. Vão ter que voltar a ser um país de camponeses, né? Em que poucas pessoas moram nas cidades. Que é mais ou menos o que também está acontecendo. As empresas, as indústrias estão se mudando do Brasil porque a mão de obra também vai ficando mais cara. É outro resultado da diminuição, é outro resultado aqui da diminuição de pessoas para trabalhar. A mão de obra fica mais cara e você acaba perdendo competitividade. Aqui o crescimento da nossa população até 2010. Lembrando que hoje em dia a nossa população está na faixa de 207, 210 milhões. Esse ano vai ter censo, né? Nós vamos saber. Lembrando que no primeiro censo os escravos não contavam, né? Eles não contavam os escravos. Os escravos vão entrar na contagem, ex-escravos no caso, vão entrar na contagem a partir daqui, ó, a partir do censo de 1900. Aí, um crescimento relativamente lento, uma inflexão forte do crescimento a partir dos anos 40, né, como a gente vinha falando, com a urbanização, e a partir daqui, se essa curva continuasse, uma desaceleração do crescimento. Isso aparece com muita clareza aqui, ó, tá? Observem aqui. Uma taxa de crescimento natural que em 1940 estava na faixa de 1,5 filhos por casal. Depois, nos anos 60, 70, aquela época da aceleração demográfica, chega a quase 3 filhos em média por casal. E agora, como eu falei, está abaixo da taxa de reposição, né? 1,6, isso aqui é número de 2000. Números de 2000, que é o que chega aqui esse gráfico, né? Essa tabela, desculpa. Mas que, na verdade, já está abaixo desse 1,6, né? Está 1,2,
Já tem gente falando em algumas regiões em 0,9 de crescimento natural, de crescimento vegetativo. Olha aqui a fecundidade feminina. Lá no Brasil, pré-transição demográfica, cada mulher tinha, em média, 7 filhos. Aqui, em média, né? Então, alguma tinha 10 e outra tinha 3, tá? Sei lá. Enfim. Aí depois esses números vão diminuindo. Olha como esse número vai diminuindo de uma maneira. Olha em 10 anos aqui, ó, de 1980 para 1990. Caiu de 4,01 para 2,9, 1 ponto percentual. De 60 a 80, de 6 para 4, um terço. E em 96, esse número caiu de novo, com certeza, né? Tá, 1 ponto alguma coisa. Filhos por mulher aqui durante o período fértil dela. Tá? Então, 2,3 filhos só por casal. É uma transição demográfica extremamente violenta, se você parar para pensar. Dos anos 60, mais ou menos quando eu nasci, para os anos 90, nós passamos de 6 para 2, né? Então caiu 2 terços aqui. Então, essa daí é a nossa aulinha sobre o crescimento vegetativo brasileiro. Eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios dessa aula, tá? Para a gente poder corrigir já amanhã. Não sei, acho que amanhã ou quinta, não sei. Eu acho que é. Peraí, ninguém se mexa aí. Quinta-feira, né? Isso. Na quinta-feira. Não, amanhã. Amanhã, às 8h40, nós vamos corrigir esses exercícios. Então, peço que vocês façam para poder corrigir amanhã. Outra coisa, espero que todos tenham assinado a lista de presença. E outra coisa que eu quero dizer ainda. Monique, você vê? O primeiro-ministro do Japão, hein? Daqui a pouquinho, nós vamos nos reunir novamente, às 8h40, para fazer a correção dos exercícios de filosofia, tá bom? Então vamos dar uma saidinha, vamos entrar lá no card das 8h40, daqui a pouco a gente volta. Tchauzinho. Baruch Spinoza.